Olá, boa noite de novo, e aqui estou eu novamente, agora sem máscara, mas com o devido distanciamento. Estou aqui eu e o Isaac está ali na regi, a uns bons metros de distância. Mas quero também aproveitar esta oportunidade para agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas para que os cultos possam chegar à vossa casa, mas neste momento eu queria agradecer especificamente ao Isaac. Ele sempre vem aqui para fazer as gravações, ou à terça, ou à quarta, ou à quinta, para que à sexta-feira o pulsar do coração possa chegar às vossas casas, como está a chegar hoje, e no domingo possa chegar o culto também. E louvamos a Deus pela vida do Isaac. Não se esqueçam de orar por ele, para que Deus o possa abençoar em tudo e que ele possa ser próspero em tudo e que Deus esteja no comando da sua vida também. Nesta noite eu queria partilhar convosco uma palavra sobre tempos de mudança. Sempre envolvem tempos de fé e sempre são desafiantes para tempos de fé. Mas eu poderia dizer que o ingrediente da fé na nossa vida, na nossa caminhada, é importantíssimo em todo o tempo. Mas nos tempos de mudança, ainda mais. E porquê é que eu digo isso? Porque os tempos de mudança trazem alguma incerteza, trazem algumas situações que nós não conseguimos dominar muito bem, e a fé é um ingrediente essencial para a nossa vida. Então, antes de irmos até lá, eu gostaria de ler alguns versículos convosco, e que se encontram em Gênesis 12, versículo 1 a 3. E diz o seguinte: O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Notem, não é para a terra que eu te mostrei, mas para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, um grande povo, e eu te abençoarei, e tornarei famoso o teu nome, e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti todos os povos da terra, todas as etnias da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, tempo de mudanças é tempo de fé. E deixem-me colocar-vos a seguinte questão: o que é fé? O que é fé? Muitos poderiam dizer agora uma série de coisas e se calhar outros diriam logo: não, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Está lá em Hebreus 11, 1. Ok, e é verdade, está escrito na palavra de Deus. Mas a sabedoria popular refere-se à fé da seguinte forma: dizem que é acreditar muito que uma coisa vai acontecer, que vai mesmo acontecer, e uma coisa especialmente, uma coisa que nós queremos mesmo que aconteça. Então, muitas vezes, as pessoas até dizem o seguinte: eu tenho fé que Deus te vai curar. Eu tenho fé que esse emprego vai ser teu. Eu tenho fé que Deus vai suprir essa tua necessidade. Eu tenho fé que Deus te vai resolver essa situação. E eu confio, eu tenho fé que Deus vai fazer isto, Deus vai fazer aquilo. Na verdade, nós acreditamos que Deus é capaz de fazer tudo. E é. Deus pode todas as coisas. Ainda no domingo passado ouvimos o pastor João pregar sobre isso. E é verdade, Deus pode todas as coisas. E porque nós cremos que Ele é capaz de fazer tudo, nós muitas vezes confundimos fé. E deixem-me explicar. Confundimos fé com o facto de que Ele vai fazer tudo aquilo que nós queremos que Ele faça. Estou-me a fazer entender? Então, se Ele é capaz de fazer o que eu quero que Ele faça, logo Ele é capaz de fazer tudo aquilo que eu gostaria que acontecesse. E é por isso que pensamos que uma pessoa de fé é aquela que se aproxima de Deus, apresenta uma súplica, pede muito, Ele atende a essa súplica e diz sim a essa oração. E então nós a seguir dizemos: na verdade, esta é uma pessoa de fé. E deixem-me colocar a questão: será? Será que é mesmo assim?
Então, se fosse assim, e eu gosto de pôr as pessoas a pensar, e com exemplos práticos, então a fé seria como que uma capacidade que nós teríamos de extrair de Deus um bem que nós queríamos da parte dele para nós. Então dependia da minha capacidade de argumentação, da minha capacidade de, entre aspas, dar a volta a Deus para eu conseguir obter aquilo que eu queria. Como se Deus estivesse com as mãos fechadas e como se nós fôssemos ter com Ele, dizermos assim: Deus, eu peço-te isto, eu quero isto pela fé, eu vim buscar esta bênção. E vamos com muita fé, Deus não quer dar, mas vamos com muita fé e acabamos por conseguir. Ou seja, como se nós conseguíssemos abrir as mãos de Deus para nos dar aquilo que nós estávamos a pedir muito e que Ele não nos queria dar. E depois achamos que aqueles que têm fé são os que conseguem abrir a mão de Deus. Pegam na bênção, vão-se embora pela fé. Ouçam, será que isto tem alguma coisa a ver com fé? Olha, no meu entendimento, não tem nada a ver com fé. Senão, tudo isso dependeria de nós e não daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem para cada um de nós. Todos estes conceitos não têm nada a ver com fé. Então, o que é fé? E por que razão é que é tão importante, num tempo de mudanças, ser um tempo de fé? Fé é confiar em Deus. Eu vou repetir. Fé é confiar em Deus. É tão importante quando nós podemos, na verdade, confiar em Deus. E esta palavra confiar significa tanto, tanto, tanto. Fé é confiar em Deus e não naquilo que Deus vai fazer. É saber quem Ele é. É conhecê-lo, não de ouvir falar, mas por experiência própria com este Deus. E sabem, deixem-me dar-vos um exemplo muito prático. Ainda há pouco tempo recebi um vídeo, recebemos, eu e a minha esposa, dos nossos filhos em relação à nossa neta. E então esse vídeo era ela em cima de um banco mini escadote, e estava em cima, e o pai estava à frente, com alguma distância, e ela, por simplesmente, saltava e atirava-se para ele. E ela fazia isso porquê? Ela confiava no pai, ela sabia que o pai estava daquele lado para agarrar e não a ia deixar cair para o chão. Então ela ria-se, fazia isso com muita satisfação, com muita alegria, e atirava-se mesmo. Agora, acham que ela faria isso se ela não confiasse no pai, se ela não tivesse a certeza que o pai estava daquele lado para agarrar? Não, não iria fazer, a não ser que fosse tontinha. Mas não o iria fazer. Alguns poderão dizer, isso é uma irresponsabilidade, ela fazer uma coisa dessas. Não, ela faz isso só quando sabe que o pai está do outro lado para agarrar, para assegurar. Deixem-me dar-vos mais um outro exemplo. Há muitos anos, e já foi mesmo há muitos anos, ainda éramos solteiros, alguém procurou-nos, a mim e à Paula, para nos pedir algum conselho e ao mesmo tempo dar-nos uma notícia. Então chegaram, essa pessoa, essa rapariga, chegou junto de nós e disse-nos, olhem, sabem uma coisa? Eu estou noiva. Estás noiva? Sim, estou noiva e parece que estou a ver exatamente a casa onde nós estávamos, não era na nossa casa, mas ela, ao ir lá, ter connosco e eu estou noiva. Estás noiva? Que alegria. Mas eu estou com alguma ansiedade, eu estou com alguma preocupação, eu não estou assim tão feliz. Mau. Estás noiva, não estás feliz, estás com ansiedade, estás com algum receio, mas o que é que se passa? É que o meu noivo é um pouco violento. E a minha mulher, perspicaz,
violento? Quantas vezes é que ele já te bateu? E ela vira-se para nós e diz, já me bateu algumas vezes. E de repente diz, mas vocês não acreditam que Deus pode mudar o meu noivo e transformá-lo? E nós dissemos, olha, claro que Deus pode mudar, Deus pode transformar a vida do teu noivo. Mas nós não temos a certeza que Ele vai mesmo fazer isso. Porque acreditar que Deus pode é confiar em Deus. Acreditar que Deus vai fazer aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse, já é outra coisa, que eu não encontro nas páginas da minha Bíblia. Então, fé é confiar em Deus, fé é saber como Ele é. Fé é confiar no caráter de Deus, é conhecer o caráter de Deus. Fé é confiar na bondade de Deus. E Deus é bom, ponto final. Mas não há meios mas, meus irmãos e meus amigos. Deus é bom. Quer as coisas corram bem, quer as coisas corram menos bem. Quer as adversidades estejam à nossa frente, quer elas tenham ficado para trás. Deus é sempre bom. Ouçam, Deus é sempre bom. Ele não muda. Ele não é melhor nos momentos em que a vida nos corre melhor. Ele não é pior nos momentos em que a vida não nos corre tão bem. Será que posso ouvir um amém? Não o ouço, mas escrevam. Em Hebreus 11:6 diz, o autor da carta, supostamente Paulo, mas diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que buscam a Deus, em primeiro lugar, creiam que Ele existe. Tu podes dizer, claro que eu creio que Deus existe. Sim, mas que é galardoador, que é abençoador daqueles que o buscam. Acreditas mesmo que Deus é abençoador daqueles que o buscam? Então, se Ele é abençoador, Ele abençoa com todas as bênçãos. Então, fé é confiar na bondade de Deus e não te deixes enganar por nenhuma artimanha, por nenhuma outra coisa que te venham pôr na cabeça. Mas o que a palavra de Deus diz, e fé é confiar. Deus abençoa, Deus quer abençoar, e eu creio que Deus abençoa. A minha vida pertence-lhe, eu confio a minha vida nas suas mãos. Então, quando eu lhe pertenço, quando eu confio a minha vida, não tem nada a ver com aquilo que eu falei antes, de eu acreditar muito que eu vou ter uma coisa que eu lhe peço muito, e então isso significa que eu sou uma pessoa de fé ou não. Não, fé significa eu confiar, eu abandonar-me nas mãos de Deus, eu deixar-me nas mãos de Deus, eu confiar a minha vida nas suas mãos, não é obter coisas de Deus. Amém! Se eu acreditar mesmo muito, eu vou convencer Deus a dar-me tudo aquilo que eu lhe pedir. Ouçam, isso não é fé, mas eu confio que Deus é bom em todo o tempo. Eu confio no caráter de Deus, o suficiente para eu poder dizer a Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. E porquê? Porque é que eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida? Porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muito melhor que a minha ou a tua vontade. A vontade de Deus na nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então, sendo ela boa, perfeita e agradável, que seja a vontade de Deus a ser cumprida nas nossas vidas. Fé é depender da provisão de Deus. Fé é crer que Deus está a cuidar de nós em todo o tempo. E nada daquilo que nos é necessário nos irá faltar. Fé é crer na provisão de Deus como os passarinhos. Como os passarinhos. Sabem o que é que diz a palavra de Deus
em Mateus 6, 26, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Fé é confiar na provisão de Deus como as flores confiam. Em Lucas 12, 27 diz, olhem para os lírios do campo, que Deus veste com glória e exuberância, maior do que mesmo Salomão se conseguiu vestir. Isto faz-me lembrar uma outra história. 2 passarinhos, eles estavam a conversar um com o outro, como se eles pudessem conversar, mas imagina, 2 passarinhos a conversar um com o outro, e um vira-se para o outro e diz, porquê é que os humanos andam a correr de um lado para o outro, ansiosos, atarefados, desconfiados? Porquê é que eles andam desta forma? A temer o dia da manhã sempre. Porquê? E o outro vira-se para ele com uma grande tranquilidade. Porque eles não têm um Deus como o nosso. É verdade, é verdade. Então fé é isto, confiar em Deus. Fé é nós podermos dizer, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Então não temos que fazer nada. Não, eu não estou a dizer isso. Fazemos o que nos compete, fazemos o que está ao nosso alcance e a seguir confiamos em Deus. Fé é podermos dizer, eu confio em ti, eu descanso, ouçam, eu descanso nos teus cuidados. Eu sei que nada do que me é necessário me irá faltar. Eu descanso, mesmo que o meu patrão chegue ao pé de mim e me diga, estás despedido, porque a minha provisão, ela vem de ti. A minha confiança, ela está em ti. Isto pode soar muito duro, mas nós descansamos quando colocamos a nossa confiança em Deus. Mas aquilo que nós gostaríamos tanto de ter e que até achamos que seria necessário para a nossa vida, pode ser que o recebamos, pode ser que não. Mas ouçam, Deus é maior do que as coisas que Ele nos dá. E somos tão pequeninos quando nós consideramos maiores as coisas que Ele nos dá do que o próprio Deus, o nosso próprio Pai do céu. Ouçam, Deus é muito maior, está muito acima de tudo aquilo que Ele nos possa dar. A sua companhia é melhor do que qualquer um dos nossos desejos cumpridos. Vocês até podem dizer, bem, então aí eu considero-me uma pessoa sem fé. Bem-vindo ao clube. Mas ouçam, poucas são as pessoas que confiam em Deus desta forma, mas que cada um de nós possa caminhar para isso, deixarmos-nos nas mãos de Deus, confiarmos a tal ponto de nada do que está à nossa volta que possa vir para nos prejudicar, nos possa abalar a confiança que nós temos no nosso Deus. Amém. Poucas pessoas dormem no colo de Deus. Eu vou repetir, poucas pessoas dormem no colo de Deus. A maioria de nós apenas busca socorro em Deus. Quando estamos aflitos, quando estamos em necessidade, quando recebemos uma notícia menos agradável, oh Deus, oh Deus, oh Deus, socorre-me, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Ele está lá. Mas a nossa vida, se andar assim, vai ser isto. Agora, se nós depositamos toda a nossa confiança no nosso Pai do céu, quando esses momentos chegam, nós dizemos, Deus, eu sei o Deus em quem tenho querido, e eu sei o Deus em quem eu coloco a minha confiança. Então não vamos desesperadamente buscar a Deus, não vamos ansiosamente demonstrando a nossa confiança em Deus, porque isso não é fé. Fé é dormir no barco, no meio da tempestade. Vou repetir, fé é dormir no barco, no meio da tempestade. Isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Isso é não termos noção
daquilo que está a acontecer à nossa volta. Não, não, não. Não te deixes enganar por essas artimanhas. Andar por fé, andar pela fé, viver em fé é uma experiência extraordinária, especialmente em tempos de mudanças, em tempos em que a nossa vida muda, leva alguns safanões. E deixem-me perguntar-vos, quando é que não são tempos de mudança? O que é que não está em mudança? Os mortos. Os mortos não mudam. O mundo dos mortos não muda. O nosso mundo está sempre a mudar. Mudamos a nossa vida. As pessoas ao nosso redor mudam. As circunstâncias mudam. Tudo muda. Só que há momentos em que nós sentimos mais essas mudanças. Há momentos em que essas mudanças são mais notórias na nossa vida. Há momentos em que essas mudanças influenciam mais a nossa vida. E noutros momentos, essas mudanças são menos significantes. Nós mudamos até em função do ambiente. Quando entramos num lugar, nós podemos sentir-nos numa forma, entramos num outro lugar, sentimos-nos de outra forma. A sensação muda, a percepção muda, tudo muda. Esta pandemia que estamos a atravessar, que está a fazer um ano, mudou tanta coisa, tanta coisa. Se no Natal de 2019 perguntassem a qualquer um de nós se tínhamos ideia como é que iria ser o ano 2020, provavelmente ninguém iria andar lá perto ou próximo daquilo que foi o ano 2020. Mas mais ainda, se alguns de nós nos fosse feita a pergunta no Natal de 2020, que foi há 3 meses, 2 meses e pouco, se tínhamos noção como é que iria ser o ano 2021, provavelmente também ninguém imaginaria que iríamos passar pelo que já passamos e pelo que ainda estamos a passar. Cultos online, estou aqui neste momento a falar para um microfone, para uma câmara, com o Isaac ali na regi, e no momento em que vocês me estão a ver e a ouvir, estão do outro lado do ecrã para assistir. Imaginávamos isto? A sala vazia? Será que imaginávamos estar a viver isto? De maneira nenhuma. As mudanças sempre marcam a nossa vida. As mudanças podem fazer com que a nossa vida se torne amarga, instável, aborrecida. E principalmente ingrata. Mas ouçam, nos tempos de mudança, nós precisamos ter um tempo de fé verdadeira e genuína em Deus. Nós precisamos tomar providências, precisamos de refazer os planeamentos e podemos dizer que tempos de mudança são tempos desafiadores à nossa fé. Amém! Então, porque é que em tempos de mudança temos mesmo que confiar em Deus? Sabem porquê? Porque estamos a caminhar, na maior parte das vezes, no escuro. E quando caminhamos no escuro, nós precisamos de confiar em alguém que nos guie, que nos oriente. E quem melhor nos pode orientar, encaminhar no escuro? Só o nosso Deus. Normalmente surgem coisas novas em tempos de mudança, situações diferentes das habituais. E lembrem-se, fé não é pedir a Deus para que Ele faça aquilo que nós queremos que aconteça. Fé não é desejar alguma coisa, ficar obcecado por alguma coisa, por aquela situação ou por aquela circunstância,
ou por uma coisa que nós sabemos que Ele pode fazer, e Ele pode fazer todas as coisas, e que ficamos a olhar para aquilo, a pedir que Deus faça, e que realize, e que nos conceda. Não, fé não é isso. Aquilo que tu queres que Deus te dê, tu consegues ver. Aquilo que tu queres que Ele faça, tu consegues visualizar, tu consegues ver. A tua expectativa em relação ao futuro, tu também consegues ver. Daqui a 5 anos, tu podes imaginar, eu gostaria de estar aqui, de estar acolá, ter isto, ter aquilo, ter a minha conta bancária com este saldo, Tu podes imaginar isso tudo, visualizar isso tudo. Mas isso não é fé, porque na fé nós estamos a caminhar no escuro, às cegas, e precisamos confiar, na verdade, em Deus. Porque quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, ouçam, ela fica mesmo nas mãos de Deus. O problema é que muitas vezes nós dizemos, a minha vida está nas tuas mãos, mas a seguir nós queremos ir controlar e mexer os cordelinhos para orientar como nós achamos que é melhor. Fé não tem a ver com aquilo que nós queremos que aconteça, mas sim acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Eu vou repetir. Fé não tem a ver com aquilo que nós queremos que aconteça, mas sim que aconteça aquilo que Deus quer. E que na tua vida e na minha vida possa acontecer diariamente aquilo que Deus quer. Amém? Aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus deseja para nós, o propósito de Deus para ti e para mim. Isto é fé. Agora, planear o futuro, ver uma situação ideal, ver a transformação necessária em relação àquela pessoa que nós amamos, olhar para o seu filho e dizer, tu tens que mudar umas coisas, tu tens que ser mais isto, menos aquilo, tu tens que ser diferente, tu não podes continuar a ser como és. Isto não é uma experiência de fé. É estarmos nós no controle, é estarmos nós a dirigir. Nós temos nas mãos aquilo que acreditamos e que pensamos ser o melhor. Mas ouçam, nem sempre nós somos capazes de decidir o melhor. Nós não conseguimos desenhar o melhor futuro para nós nem para os nossos filhos. Por isso nós dependemos inteiramente de Deus e precisamos confiar em Deus. Chamem fanatismo, chamem o que quiserem. Mas quando a nossa vida fica nas mãos de Deus, nós conseguimos chegar onde não conseguiríamos chegar de outra maneira. Nós não somos capazes de construir a melhor solução em tempo nenhum. As pessoas que são prepotentes, as pessoas que são orgulhosas, as pessoas que são vaidosas, as pessoas que acreditam que não precisam de Deus, as pessoas que acreditam que sabem cuidar das suas próprias vidas e que são elas que orientam a sua vida, essas pessoas estão no lado oposto à fé. Não te coloques nesse lado. Não te coloques, mas eu não queria. Não te coloques, não te deixes ir para esse lado. Porque esse lado é o lado oposto à fé. A experiência da fé é dizer o seguinte, Senhor, eu não vejo o amanhã, eu não enxergo, eu não consigo ver, eu não consigo visualizar, não consigo ver. Eu não sei o que possa fazer a respeito disto ou daquilo. Eu não sei qual é a melhor solução para esta circunstância que eu estou a viver. Eu não sei sequer o momento certo para tomar esta ou aquela decisão. Eu não sei qual vai ser o resultado certo, a forma certa de obter a transformação desta ou daquela pessoa. Então eu entrego tudo nas tuas mãos. Porquê? Porque eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti, Deus. A minha confiança está em Deus. Amém! E aí sim, nós estamos nas mãos de Deus.
aí sim nós estamos nas mãos de Deus. E deixem-me usar um outro exemplo antes de terminar. E no próxima sexta-feira nós iremos continuar sobre este tema e iremos abordar este tema mais profundamente. Hoje fiquei pela introdução, mas deixem-me usar este exemplo. Se Deus nos dissesse, o que é que tu gostarias que acontecesse na tua vida? Descreve a tua vida nos próximos 3 anos. Qual é o teu sonho? O que é que tu idealizas? O que é que tu pensas? Quais são as tuas esperanças? O que é que tu anseias de todo o teu coração? Bem, se Deus nos perguntasse isso, eu acho que nenhum de nós ficaria calado. E começaríamos a descrever. E enquanto estávamos e tínhamos oportunidade de dar largas à nossa imaginação, e quando começávamos a descrever o nosso futuro, o nosso projeto ideal, sabem uma coisa? Deus iria estar a respeitar muito aquilo que nós estávamos a dizer, mas ao mesmo tempo a rir-se de nós. E porquê é que Ele estaria a rir-se de nós? É só isso? É mesmo só isso que tu conseguiste ver? É mesmo só isso que conseguiste idealizar para o teu futuro? Foi tudo o que tu conseguiste ver? Ok, muito bem. Então agora ouve. Claro que tu ainda não sabes que as coisas que os olhos não viram e que os ouvidos ainda não ouviram e que jamais subiram ao coração dos homens, essas são as coisas que eu tenho preparado para aqueles que me buscam. Parece que não entendes que sou poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que podes sequer imaginar, que podes sequer pensar e que és, inclusive, capaz de pedir. E Deus diz através do profeta Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ouçam, são pensamentos de paz. São pensamentos de paz para vos dar um futuro de felicidade. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então, o que Deus quer fazer nas nossas vidas é muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar, do que aquilo que possamos idealizar. É muito mais, porque Deus é o grande promotor das mudanças e Ele está conosco e nós precisamos de aprender a confiar nele, a descansar no seu colo, a deleitarmos no seu colo e desfrutarmos daquilo que Ele é, da sua bondade, do seu caráter e não nos deixarmos atrofiar por todas as coisas que nos rodeiam, que muitas vezes nos querem tirar do sério. Ouçam, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus de amor, é um Deus que abençoa e é um Deus que está presente em todo o tempo. A minha vida não tem sido assim tão fácil nestes últimos tempos. Deus continua a ser o mesmo Deus bom. A minha vida tem tido umas situações que não conseguem imaginar sequer. Eu nem as consigo desabafar com ninguém. Desabafas com Deus. Confia em Deus, porque Ele está a cuidar de ti. Eu vou repetir, Ele está a cuidar de ti. Ele não está distraído. Ele não se voltou para o outro. Ele está atento ao teu clamor. Confia nele, descansa nele, descansa no colo do Pai. Desfruta da sua presença, desfruta daquilo que Ele é. E tu vais conseguir ver com outros olhos aquilo que tens à tua frente. Deus ama-te. Deus quer o melhor para cada um de nós. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que me deste
de poder partilhar esta tua palavra com os teus filhos e com os amigos que nos estiveram a ouvir. E eu oro, Pai, se alguém que me esteve a ouvir e que ainda não te conhece, que neste momento possa tomar uma decisão de te receber como o seu Pai do céu. Que possa entregar a sua vida aos teus cuidados, confiar em Ti e dedicar-se a Ti, Pai. Eu oro por cada um dos teus filhos, Tu conheces a vida de cada um. Pai, ajuda-nos a abandonar-nos nos Teus braços, sem reservas nenhumas, sem mas nenhuns, mas possamos deleitar-nos no Teu colo e saborearmos aquilo que Tu és para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.